Toda a Bahia e todo o interior da Bahia. A partir de agora, 32 emissoras estão coligadas conosco, como fazem diariamente, das 8 às 9 da manhã, ligando o norte ao sul, o leste ao oeste da Bahia, desde as grandes cidades aos pequenos rincões deste estado. Todos estão ligados aqui na metrópole. E hoje um dia muito especial para a gente, uma entrevista aqui ao vivo, lado a lado, com esta figura nacional da maior importância, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Bom dia, Mário. O prazer é meu, Mário. O prazer é meu de estar conversando com você, conversando com os ouvintes da Rádio Metrópole e conversando com os ouvintes do teu programa Jornal da Bahia no rádio. E eu sei que é um programa de sucesso aqui na Bahia. Mário, estou à sua disposição e à disposição dos nossos ouvintes para o que der e vier, querido. Presidente, vamos começar aqui pela caravana que está sendo iniciada aqui. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como se dará essa caravana, qual o objetivo dela. Ela está iniciando aqui na Bahia, a caravana. Mário, eu tenho por hábito, não é a primeira caravana que eu faço, eu tenho por hábito tentar de vez em quando fazer uma viagem mais prolongada pelo Brasil, para sentir um pouco como é que está o povo, o que evoluiu, o que não evoluiu, se o povo melhorou, se o povo não melhorou. E dessa vez eu resolvi fazer uma caravana mais prolongada. Eu já tinha feito uma na Bahia, tinha feito a primeira em 92 de Pernambuco a São Paulo. Depois eu fiz uma que passei pela Bahia, quando eu fiz de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro da Bahia, pelo Rio São Francisco. E essa agora eu resolvi não parar, eu resolvi começar aqui na Bahia, da Bahia passar por Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, e terminar no Maranhão, dia 5 de setembro. Depois eu pretendo fazer uma pelo sul do país, uma pelo sudeste, uma pelo centro-oeste e uma, sabe, a chamada Caravana das Águas. Você sai de Manaus, vai de Belém, Santarém, são mais ou menos 15 dias parando em cidades pequenas, para ouvir um pouco o povo, para conversar, saber como é que o povo está se sentindo, como é que o povo está sendo tratado, o que está sendo feito, se ele evoluiu, se não evoluiu, porque de quando em quando nós temos que saber o sentimento do povo brasileiro. É um pouco isso. Eu te prometo que eu vou tentar falar menos e escutar mais nessa caravana para que a gente possa aprender e elaborar propostas de saída para o povo brasileiro que está vivendo um momento difícil. Ontem, Mário, eu quero dizer a você que ontem se fosse um cara que tivesse o coração fraco, eu não sei o que tem acontecido comigo, porque foi muito forte a visita às obras do metrô, o comportamento dos trabalhadores, depois a passagem pelo metrô, ou seja, eu nunca vi tanto carinho, tanto afago, como o povo baiano demonstrou ontem. Depois fizemos o lançamento do Memorial da Democracia, que é contando a história. Nós já temos 3 períodos do Memorial, que começa de Getúlio, de 30 até 45, depois de 45 até 63, depois de 64 até o 2000, até 85, e agora nós vamos fazer o período de 2000 a 2010, para contar o período do meu governo, depois falta completar até 2012, que é para a gente contar a história que normalmente a gente não vê no dia a dia, normalmente a gente não vê nos livros. Então eu quero recontar a história para que o povo saiba que este país já foi melhor, que esse país já foi mais otimista, que o povo desse país já teve mais esperança. Não tente você lembre, em 2008, em Copenhague, o Meirelles e eu, defendendo as Olimpíadas no Rio de Janeiro, nós afirmávamos que o Brasil chegaria nas Olimpíadas sendo a 6ª ou a 5ª economia do mundo. Nós já tínhamos passado a Inglaterra. Sabe, lamentavelmente, de lá para cá houve um retrocesso e o Brasil voltou a ser a 10ª economia do mundo, a 9ª economia do mundo, ou seja, uma demonstração de que é preciso mais carinho e mais amor por esse país para ele voltar a crescer. Então é isso, a caravana, e vamos seguir em frente. Agora, presidente, vamos ver aqui, vamos retroceder um pouquinho. Tem gente que liga para o meu programa, às vezes, e pergunta assim, você não se arrepende de ter largado seu trabalho aqui para ser voluntário na campanha de Lula em 2002?
e de ter votado nele, pedido voto. Eu disse ao contrário, eu tenho o maior orgulho de ter feito isso. Acho que foi um passo importantíssimo que o Brasil viveu, de ter podido eleger, sabe, não uma pessoa da elite, como a gente estava acostumado sempre a eleger, um doutor, etc, etc, e, sobretudo, dos avanços que o seu governo proporcionou. Eu me lembro que, ao sair do seu governo, segundo mandato, o senhor estava com uma popularidade altíssima, uma população feliz, uma redistribuição de renda que nunca tinha existido no Brasil nos últimos tempos, não é? Conseguiu eleger aquela candidata que o senhor escolheu, né, até contra algumas pessoas dentro do seu próprio partido. E, bom, hoje a gente vê o Brasil dividido e cheio de gente raivosa e que baba quando fala no PT e baba quando fala no seu nome. Quando eu faço qualquer tipo de elogio, por exemplo, ao seu trabalho, ao seu caráter, à sua personalidade, vem tudo quanto é lado, você é um vendido, é descarado, é isso e aquilo, para não falar outras coisas pesadas. Como é que se explica isso, presidente? Olha, eu penso que se explica uma certa compreensão do papel de uma parte da elite política, da elite financeira desse país. Veja, eu, pensando bem, Maria, eu acho que essas pessoas todas não tem um empresário de nenhum setor da economia brasileira, eu vou repetir, não tem nenhum empresário de nenhum setor da economia brasileira que não ganhou dinheiro nos 8 anos que eu fui presidente da República. E muito dinheiro. Não tem uma categoria profissional de trabalhadores que não teve aumento real acima da inflação. Não teve um ano que a gente não deu aumento acima da inflação para o salário mínimo. Então, essas pessoas todas, só para você ter ideia, você está lembrado que em 2004 a gente pendurou na frente do Ministério do Comércio e Indústria um caminhão, um container, porque a gente tinha chegado a 100 bilhões no fluxo de comércio exterior. O Brasil tinha exportado 100 bilhões. Depois nós chegamos no final de 2010 a 482 bilhões de dólares, o maior da história do Brasil. Você está lembrado que eu dizia, eu quero um ministro da Indústria e Comércio que seja um camelô. Um cara que bota as coisas do Brasil embaixo do braço e saia pelo mundo vendendo. Sapato, camisa, soja, milho, algodão, carro, avião, o que o Brasil puder vender lá fora. Pois bem, nós vivemos um momento de ouro. Foi um momento em que o PIB cresceu, houve distribuição de renda, houve muita inclusão social nesse país, 44 milhões de pessoas saíram, entraram num padrão de classe média, 36 milhões saíram da pobreza extrema, foram 15 milhões de pessoas atendidas por programa como Luz para Todos, foi o Bolsa Família que atendia praticamente 54 milhões de pessoas, que essas pessoas passaram a comer. Então, eu saí do governo com 87% de boi ótimo, tá? 10% de regular e 3% de ruim péssimo, que deveria ser no comitê do DEM, né? Os 3% de ruim péssimo. Pois bem, o que mudou de lá para cá, na verdade? Eu acho que mudou, já na campanha do Aécio, a gente viu o ódio estampado na campanha, coisa que a gente não via nas minhas campanhas. Você não viu ódio na minha disputa com o Serra, você não viu ódio na minha disputa com o Fernando Henrique Cardoso, você não viu ódio em nenhuma campanha que eu perdi as eleições. Fazia parte do jogo democrático, disputava, perdia, me recolhia, me preparava, disputava, perdia. Foram 3 eleições perdidas, você nunca viu eu reclamar. Então eles, quando eu digo eles, é o PSDB, é o DEM, plantaram um ódio na campanha da Dilma que vai levar algum tempo para a gente tirar esse ódio das pessoas. Ou seja, não é possível que um torcedor do Vitória não consiga conviver democraticamente com um torcedor do Bahia. Não é possível. Seres humanos que têm famílias, que trabalham, olha, se cada um torce por time, acabou o jogo, a amizade volta e estamos aí. Então o Brasil piorou no humor, o Brasil piorou na esperança, o Brasil piorou no PIB, o Brasil piorou nos orçamentos, o Brasil piorou em quase todos os indicadores sociais. As pessoas falam, mas agora a economia vai voltar a crescer, vai voltar a crescer em 2018. Ora, quando a economia voltar a crescer, é como um poço que secou. Quando ele volta a ter água, quantas cabeças de bode, de cabra já morreram em volta dele?
Nós já estamos com quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, o que eu peço ao povo brasileiro? Olha, eu acho que está na hora da gente deixar a raiva dentro de casa, ou jogar fora, dar descarga na raiva, dar descarga no ódio, e vamos sair para a rua com um pouco mais de humor, com um pouco mais de crença, com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de vontade de pensar as coisas boas, porque se você levanta azedo, vai passar o dia azedo, vai ter azia, vai ficar mal. Se você acorda positivamente, pensando bem, alegre, sabe, achando que vai melhorar, as coisas são melhores. Então é o seguinte, eu sou do jeito que eu sou, eu já provei o que é possível fazer para esse país. Aliás, uma coisa que eu tenho de orgulho é o seguinte, eu provei que o pobre nesse país não é problema. O pobre é a solução quando você o inclui no mercado. Mas Dilma, então, escolher Dilma, então, teria sido seu erro? Não, deixa eu te contar uma coisa, Mário. Porque foi a partir do governo. Não, mas vamos ver uma coisa. Vamos separar a relação política da Dilma, que dizem que ela não gostava de político, do trabalho gerencial da Dilma. Em dezembro de 2014, Mário, é importante a gente não perder de vista isso para a história. Em dezembro de 2014, depois da Dilma ter ganho as eleições do Aécio, o Brasil tinha 4,5% de desemprego. É o menor índice da história deste país. 4% de desemprego, Mário, é padrão Suécia, é padrão Dinamarca, é padrão Suíça. E o que foi então que desabou? Veja, o que desabou, veja. Para que a Dilma continuasse pagando todos os benefícios, subsidiando Minha Casa Minha Vida, que hoje tem gente que é contra subsidiar a casa, acontece, Mário Quedes, que você pode pagar uma prestação da casa, você pode pagar a prestação do apartamento, mas as pessoas que ganhavam o salário mínimo, as pessoas não tinham como pagar 300 ou 400 reais de prestação. Então era preciso subsidiar. Está dito na Constituição que todo mundo tem direito de morar, de estudar, de comer, de trabalhar. O que a Dilma fez? A Dilma, para continuar garantindo os benefícios sociais e garantir o crescimento do emprego, a Dilma fez muita desoneração. Foram 547 bilhões de reais ou 528 bilhões de reais de desoneração, ou seja, dinheiro que ela deixou de arrecadar, deixou na mão do empresariado. Ninguém fala isso. Aliás, eu vi até uma manchete no dia desse no jornal que diz: Bolsa Empresário foi maior do que a Bolsa de Inclusão. Porque os empresários tiveram isenção fiscal, tiveram desoneração e ninguém agradece. Ninguém agradece. E quando a Dilma percebeu, estava entrando menos dinheiro e saindo mais dinheiro. A capacidade de arrecadação do Estado estava menor. O que ela fez? Ela preparou uma reforma. Ela mandou essa reforma para o Congresso. O que aconteceu? O Eduardo Cunha não colocou para votar. Veja a diferença. Quando o Fernando Henrique Cardoso quebrou o Brasil em 1999, você sabe disso, 3 vezes o Brasil foi quebrado, o Fernando Henrique Cardoso fez uma proposta de reforma. O presidente da Câmara era o Temer. O que o Temer fez? Colocou para votar. Em 6 meses tinha votado a reforma do Fernando Henrique Cardoso. O Cunha não votou. E não deu para a Dilma fazer o ajuste que era preciso ser feito no Brasil para retomar o crescimento. Essa é a razão pela qual a coisa desandou. Tá? Mas o dado concreto é que até o dia 31 de dezembro de 2014, quando terminou o primeiro mandato da Dilma, a economia brasileira não estava crescendo, mas o emprego estava extraordinariamente bem, os salários estavam aumentando e o salário mínimo continuou aumentando. Agora, presidente, o senhor não acha que havia... Deixa eu te dar mais um dado, Mário, só para não esquecer esse dado. É importante lembrar ao povo, veja, agora estão tentando jogar a culpa de tudo no Brasil em cima da Previdência, né? E quero fazer com que o povo se aposente no túmulo. Veja, de 2004 a 2014, a Previdência brasileira foi superavitária. Por quê? Porque cresceu 22 milhões de empregos, porque nós formalizamos 6 milhões de microempreendedorismo individual. Ou seja, na sociedade formalizada, com aumento de salário e com geração de emprego, o que aconteceu? A Previdência arrecadou mais e foi superavitária. Na medida que você tem muito desemprego, reduz o salário, a Previdência é deficitária. Não dá para jogar culpa em cima do trabalhador. Agora, em 2014, houve um movimento, inclusive dentro do seu partido, para que o candidato fosse o senhor. E Dilma completava lá os 4 anos, interregno, voltava Lula.
Primeiro, com um conhecimento muito mais profundo do Brasil. Segundo, com uma capacidade de articulação política. A gente não pode negar que a presidente Dilma não só não gostava, como não exercitava, e muitas vezes se cercou de pessoas que também não gostavam. Então, ali talvez a história fosse bem diferente se fosse um líder, não é, testado, que conhece o Brasil. O senhor fala do Brasil assim como se estivesse falando de sua casa. Conhece isso, sabe aquilo, o número aqui, tudo, não está lendo papel nenhum. Eu sei porque nos conhecemos há tanto tempo, eu vejo isso. Então, não teria sido o natural a sua volta em 2014? Olha, para muita gente do PT, sim. Havia até um movimento Volta Lula, e que eu chamei o pessoal à responsabilidade. Veja, a Dilma não pediu para ser candidata a presidenta. Eu a indiquei, porque ela foi minha ministra de Minas e Energia, depois foi minha ministra chefe da Casa Civil. Ela demonstrou uma competência extraordinária na área como gestora. E na medida que eu fui escolher um presidente, eu falei, bom, eu acho que a Dilma, se ela aprender um pouco o jogo da cintura na política, com a capacidade gerencial que ela tem, ela vai ser uma presidenta excepcional. Do ponto de vista gerencial, ela fez muita coisa. Do ponto de vista político, todo mundo se queixa da Dilma. Pois bem, eu não sei se ela sozinha tem culpa, ou quem tem culpa junto com ela, se não é a própria classe política. Mas aí eu cheguei num encontro que tinha em São Paulo, e eu disse para os companheiros que o PT já tinha candidata. A candidata era a Dilma, porque não tinha sentido eu tentar tomar o mandato da Dilma, o direito dela ser candidata. Se ela tivesse me procurado e falado, olha, Lula, eu acho que cumpri o mandato, se você quiser voltar, sabe, eu acho bom. Ela não procurou, não conversou, eu intuí que ela queria ser candidata à reeleição e o meu papel era ajudá-la. E ajudei. Eu, sinceramente, Mário, não me arrependo, não. A Dilma é uma pessoa excepcional. Acho que ela cometeu equívoco porque a capacidade de ouvir, sabe, às vezes é maior do que... para um político, ele tem capacidade de ouvir, ele tem capacidade de, às vezes, dizer que não tem certeza, que não sabe de uma coisa, que é preciso conversar um pouco mais, ajuda. Eu, por exemplo, Mário, nunca tomo uma decisão em coisas graves na hora. De repente, ou seja, eu tenho que colocar minha cabeça no travesseiro e pensar o seguinte, o que eu posso fazer para fazer melhor? E aí eu tomo a decisão. Eu costumo ouvir pessoas, eu costumo telefonar, olha, ô Mário, o que você acha disso? Ô fulano, o que você acha daquilo? Se fizer assim, o que você acha? Se fizer assado. Aí quando eu tenho, sabe, uns 5 ou 6 palpites, aí eu tomo a minha decisão tranquila. Eu nunca abro uma reunião falando. Toda reunião que eu faço, eu tenho que ouvir todo mundo. Quando todo mundo fala, eu falo e nunca tomo a decisão na hora. Eu levo para tomar minha decisão depois de, sabe, como diria a Marina, depois de processar na minha cabeça todas as informações que eu recebi, pesar uma contra a outra e eu tomo decisão. Então eu acho que eu gostaria de ter até ajudado mais a Dilma, mas acontece que quando você é um ex-presidente, você tem que tomar o seu lugar, não atrapalhar quem está governando. Claro, mas o senhor mesmo insistiu algumas vezes em colocar Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda. E ela não aceitou. Pois é, querida, pois é, porque é uma coisa tão dela, isso é como técnico de futebol. Às vezes você está aqui como torcedor do Bahia, achando que o técnico tem que colocar tal centroavante, tal meia, ou tal médio volante, e o técnico coloca outro. Por quê? Porque na lógica do técnico, o bom é o que ele colocou, não é o que você queria que ele colocasse, o que a torcida quer que ele coloque. Mas o senhor não era um mero deixa eu te contar porquê, mas eu era um técnico fora. Sim, mas um técnico com experiência... Mas eu era um técnico sem contrato. Você acha que o Tite vai receber conselho dos outros técnicos da seleção brasileira? Não vai. Então, deixa eu te falar, por que eu achava que a Dilma deveria ter o Meirelles? Eu conheço bem o Meirelles. O Meirelles é um homem de mercado. Tá? O Meirelles, quando aceitou ser meu ministro, ser meu presidente do Banco Central, ele tinha sido o deputado federal mais votado pelo PSDB
de Goiás. Eu me lembro disso. E Ele renunciou. Eu o convenci, na verdade eu não, o Aloysio Mercadante e o Palocci em Nova York o convenceram a aceitar, ele aceitou. E eu devo muita gratidão a ele, muita, pela lealdade com que ele se comportou durante 8 anos que trabalhou comigo. E eu dizia para a Dilma, ô Dilma, o que o Meirelles precisa para tomar as decisões corretas é de debate, é de orientação. Se a presidenta ou o presidente orientar, eu desejo tal linha de comportamento, eu preciso tal linha de política econômica, ele vai cumprir. E por que eu queria o Meirelles? Porque o Meirelles era um homem que tinha confiança no mercado e tinha saído testado positivamente no meu governo. Mas aí, não sei porquê, ela escolheu o Levi, e aí eu me curvei à titularidade do técnico Dilma, que escolheu o Levi para colocar de centroavante e não deu certo. Agora, o que está acontecendo com o Meirelles? Você está vendo o governo não tem um rumo. O governo não tem um rumo. Você veja, de um lado, você tem a Lava Jato dizendo não, a indicação política é errada, a indicação política é equivocada, porque o Lula indicou Mário Quet para presidente da Petrobras, porque o Lula indicou não sei quem, foi indicação política. E você está vendo nos jornais hoje o PSDB colocando uma espada na cabeça do Temer, querendo mais cargos para poder ajudar o Temer. Você vê o DEM cada vez colocar uma espada para querer mais cargos. Isso está sendo feito agora, coisa que nós não fazíamos. Eu sinceramente, Mário, acho que o Meirelles teria contribuído com a Dilma.